E o versículo 26 diz o seguinte: para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé, de maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei, ou confirmamos a lei. Deu para a gente perceber, sexta-feira, que o mérito em toda a nossa salvação não vem de nós. Deu para perceber que a gente não tem nada para apresentar diante de Deus sem o sacrifício de Cristo, que nos faça ser justificados por qualquer uma das nossas formas. Deu para perceber que se não fosse o sangue de Cristo nos lavando, nos purificando do pecado, nós ainda viveríamos na prática do pecado. Deu para perceber que, de fato, antes desse sacrifício de Cristo, nós não passávamos de indignos pecadores. Mas também deu para perceber, durante toda a exposição, que o sacrifício de Cristo ele é perfeito. Ele alcança todos aqueles que creram no seu nome antes da sua morte, na época de sua morte e após a sua morte. Deu também para perceber que o sacrifício de Cristo ele nos limpou de todas as nossas falhas. Deu para perceber que a justificação em Cristo ela não somente perdoou meus pecados, não somente me deixou livre da condenação, mas me deu crédito para entrar na vida eterna. Mas algumas pessoas acham que Deus foi injusto na sua obra eterna de salvação. Elas acham que Deus foi injusto porque Ele escolheu morrer através do seu Filho, o seu Filho morrer por muitos, mas não por todos. Quando a gente observa isso, parece que esse Deus é injusto e é tirano. Ele morre por quem quer, mas Ele mesmo se quer agora é para Ele. Esse Deus parece que não tem amor, porque Ele não morreu por todos, e aí nem todos se salvam. Existem aqueles vasos que são para a sua honra, mas tem os vasos que são para a manifestação da sua vida. Falando como o mundo fala, parece que Jesus Cristo veio aqui para fazer uma obra incompleta, uma obra falha. Falando como o mundo falha, parece que esse Deus realmente não tem poder para salvar todas as pessoas do universo. E por isso, por não ter poder, por ser limitado, Ele decidiu salvaria uns e outros. Mas não se trata disso. Deus é poderoso para fazer o que Ele quer, na hora que Ele quer, Aleluia. Ele quer, dentro do tempo que Ele estabelece. Ele não escolheu porque era soberano. Ele não escolheu porque para se manifestar sua justiça, alguns seriam perdoados de seus pecados, mas alguns sofreriam a punição devida dos seus pecados. Não há nada de injusto nisso. Você pegou, você errou, você tem que pagar pelo seu erro. Injusto parece ser a pessoa que cometeu o erro não pagar pelo seu erro. Então, a gente observando pela ótica cristã, parece que o ato injusto de Deus foi salvar miseráveis pecadores da ira do Todo-Poderoso, nos tirar do inferno e colocar na vida eterna com Ele. Isso sim parece injusto. Nós deveríamos pagar pelos nossos erros, nós deveríamos estar condenados. Olhando assim faz mais sentido. Aí eu não vou falar que Deus é injusto. Eu vou dizer como Deus foi bondoso para comigo. Como Deus usou de misericórdia com a minha vida. Como Deus foi gracioso em me salvar. Ele não tinha obrigação de fazer isso. Ele não deixaria de ser Deus fazendo isso. Ele não seria menos justo, menos amoroso ou menos bom por conta disso.
Em momento algum, ser humano algum pode manifestar qualquer sentimento de injustiça diante de Deus. Ele é justo e bom em todo tempo. Quando Ele disciplina, quando Ele corrige os seus filhos, Ele é bom. Glória a Deus. Porque Ele quer que seus filhos andem na luz. Quando Ele afaga a nossa cabeça, consola o nosso coração, nos salva da perdição eterna, Ele é bom também. Não é melhor do que tinha sido anteriormente. Ele é bom em toda medida, em todo tempo. Mas a gente precisa ver que, como Pai amoroso, Ele corrige a nossa vida. Ele não deixa que a gente viva de qualquer jeito. Ele não deixa que a gente viva ao nosso bel prazer, fazendo coisas que desagradam o coração dele. Ele nos puxa para lá de volta. Devemos nos alegrar na justiça de Deus sendo manifesta em nós. Como Deus soberano, nada mudaria na sua essência se Ele não usasse a sua misericórdia para que eu e você estivéssemos aqui, relembrando o seu sacrifício e nos alegrando com a salvação. O versículo 23, exposto na última sexta-feira, dizia que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um sequer que não pecou. Apenas Jesus Cristo veio ao mundo, foi tentado em tudo e não pecou. Ah, fácil demais, Ele era Deus, mas Ele viveu como homem. Ele sentiu as nossas dores, Ele padeceu as nossas necessidades, Ele sentiu fome, sede, cansaço, foi tentado por Satanás no deserto, 40 dias de jejum, fragilizado, e tudo que Ele queria era um pedaço de pão, e Ele dizia: transforma essas pedras em pão. Não és o filho do homem? Mas se você se dobrar a mim, eu vou usar tudo isso. Ele não precisava fazer isso porque ele sabia que tudo era dele. Mas naquele momento fragilizado, tenho certeza que não passou pela cabeça dele: eu não vou me dobrar a Satanás porque tudo isso aqui é meu mesmo. Não, o pensamento dele foi: eu preciso obedecer meu pai. Amém. Como o homem, Jesus Cristo foi obediente a José, que não era seu pai biológico, que ele foi concebido pelo Espírito Santo, mas era a figura paterna que ele tinha. E ele foi obediente. Ele cresceu na graça e no conhecimento, sendo fiel a todos os ensinamentos de seus pais. Em momento algum, aquele menino foi rebelde ou fez alguma coisa à revelia do que tinha sido mostrado dentro da lei para ele. Pelo contrário, ele cumpre a lei no nosso lugar. Nós que não tínhamos e não temos condição de cumprir essa lei. Esse homem que veio em nosso lugar cumprir a lei, não somente cumpre essa lei, não somente é obediente e obediente até a morte de cruz, mas nessa morte de cruz ele derrama o seu sangue em favor de todos aqueles que viriam a confessá-lo como Senhor e Salvador das suas vidas. E a gente viu que o ponto principal da nossa justificação, o ponto principal da nossa salvação, não é simplesmente o sacrifício de Cristo. Porque muitas pessoas olharam para o sacrifício de Cristo e aquilo não mudou a vida delas. Estavam destinadas a vencer. Mas para nós, que fomos salvos desde a eternidade, nós olhamos para o sacrifício de Cristo e cremos com o coração tudo aquilo que foi por amor de nós. É bem diferente. Pessoas olham e dizem: que bonito a religião de vocês, fala que uma pessoa se entregou na cruz em favor de algumas outras pessoas. Eu sinceramente não daria meu filho para ninguém. É o pensamento que o mundo tem, é o pensamento que às vezes nós temos. Por mais que você tenha 10 filhos, você não daria um braço do seu filho em favor de ninguém, muito menos pessoas que não tinham merecimento pela vida do seu filho. Mas Deus não pensou nisso, não. Deus não olha por essa ótica. Ele olha pela seguinte ótica: eu criei pessoas para o louvor da minha glória. Eu vou salvar essas pessoas antes que elas venham a nascer, para que quando elas nasçam, elas passem por diversas provações, sim,
mas elas enxerguem no meu filho, no sacrifício do meu filho, o meu amor, a minha misericórdia, a minha justiça sendo feita na vida delas. E aí elas se dobrem aos meus pés e digam: este é o meu Senhor bondoso, nele eu tenho prazer. E vivendo para o prazer desse Deus, lá na frente a gente poderá escutar dele: estes são os meus filhos amados, neles eu também tenho prazer. Glória a Deus. A justificação, ela precisa trazer isso para a gente, trazer essa realidade de satisfação apenas nele, porque ele se satisfaz em nós fazermos a sua vontade. Em poucas palavras bem simples, o que é a nossa justificação? Nós contraímos uma alta dívida, pecado. A dívida que nós tínhamos não dava para se pagar. Não tínhamos como pagar essa dívida, porque nós estávamos depravados totalmente, ou seja, o pecado entranhou na nossa carne. Não sai. A natureza é pecaminosa. Por mais que eu queira fazer o bem, Paulo já dizia isso, eu não faço. Mas o mal está na minha frente, me incita a pecar. Mas aí, Jesus Cristo veio e cumpriu a lei por nós, pagando essa dívida e nos perdoando os pecados. É justificação e expiação. Ele tira a dívida, rasga aquele bilhete de débito e ainda deposita um pouco mais na nossa conta. Estamos tranquilos. Não somente vamos perante Deus dizer: Senhor, não te devo nada. Mas a gente vai dizer: Senhor, em Cristo, no teu Filho, eu tenho como me apresentar para o crédito. Eu tenho como dizer: como crido no nome dele, eu tenho a vida eterna. Se eu não tivesse crido no nome dele, eu não teria a vida eterna. Ele nos justificou diante de Deus através da fé do seu nome. Essa geração de fé na nossa conta. É tudo pelos méritos de Cristo nos nossos. Não foi envolvida a obra humana nisso. Sabe o que aconteceu com o homem nisso tudo? A participação dele foi bem secundária. Um homem foi utilizado para pecar contra Deus. Judas traiu. Mas que Judas ruim é esse? Um homem que andou com Deus, que viu seus milagres, que viu tudo que ele fez, como ele pôde trair o Salvador. Pedro chega a dizer o seguinte: Senhor, eu quero que o Senhor vá, eu quero que o Senhor vá. Mas o que foi que Jesus Cristo respondeu? Arreda Satanás. Importa que eu me entregue para que vocês possam ver. Tudo isso era plano de Deus. Para a gente parece ser uma coisa meio sem nexo. Precisou existir uma traição, precisou existir uma prisão, precisou existir um sacrifício, precisou existir injúrias para que a gente tivesse vida. Mas é assim que Deus trabalha. Não é com a nossa lógica. Não é simplesmente não chegar a Jesus e dizer: você está livre. Seria muito fácil. A gente não iria acreditar no Deus que teria se sacrificado tão pouco por nós. E apenas chegar no mundo e dizer: vocês estão livres. Mas quando a gente olha tudo que foi feito em nosso favor, dá para tremer por dentro. Dá para a gente perceber que foi um grande amor, uma grande misericórdia, algo fora do normal, um amor que não se tem descrição para ele. É tanto que João disse: Deus amou de tal maneira, porque ele não tinha como dizer. Foi um grande amor, não expressa. Foi um enorme amor, também não expressa. Foi um extraordinário amor. Palavras humanas não descrevem o que Cristo fez na cruz. Aleluia. Foi Cristo que morreu por nós, substituindo cada um de nós. Sabe o que a gente faz com tudo isso? Muitas vezes, nada. E é triste perceber que muitas vezes a gente não faz nada disso. É triste perceber que muitas vezes a gente só vem se lembrar disso quando durante a semana de Vida Santa, que muito bem o presbítero Souza falou hoje de manhã, todas as semanas são santas, porque os justos, justificados por Cristo, vivem de modo santo todos os dias. Então tudo é santo para eles. Não existe secular, não existe mundo para a gente, porque tudo é Deus.
Mas às vezes a gente só se lembra desse sacrifício quando durante a Semana de Vida Santa a Record ou outras emissoras começam a passar por Jesus de Nazaré. A gente, olha, é a Semana de Jesus. Começam a passar Jesus, Filho de Deus, e a gente realmente. Faz tantos e tantos mil anos que ele se sacrificou. Eu tenho lembrado disso. A Santa Ceia para mim é realmente um memorial da justificação que ele proveu para mim na cruz do Calvário. Eu realmente, quando como pão, eu lembro do corpo dele sendo dilacerado em meu favor. Quando eu bebo o cálice, eu realmente penso no sangue dele sendo vertido até alguma gota para que eu vivesse. Glória a Deus. Eu preciso lembrar disso, porque isso não se deu para ele, mas trouxe vida. Isso precisa me trazer a vida. Nós devemos nos lembrar e agradecer pela morte na cruz. Se alguma glória a gente pode ter, tem que ter na cruz. Se gloriar na cruz, porque foi ela o símbolo maior da vida que hoje a gente vive. Se não fosse a cruz, com certeza nós não estaríamos aqui nos reunindo, lembrando dele, pensando nele, para a glória dele. Não seria isso. Com certeza sua vida sem Jesus Cristo seria totalmente diferente. Com certeza sua vida sem Jesus Cristo foi totalmente diferente anos atrás. E é impressionante como antes da nossa conversão, antes da nossa percepção de Cristo, as coisas são muito diferentes. Por mais que você tenha sido criado no Evangelho, eu sou um desses, eu não tinha a consciência do que era tudo isso até pouco tempo atrás. Ah, mas você já está quase 30 anos na igreja. Carteirinha de igreja não significa conhecimento real de Cristo. Olha, a gente viu isso hoje de manhã. Que o povo dito de Deus não conhecia perfeitamente Deus e precisou ser experimentado nas provações. E é fato que nas provações que a gente tem, a gente começa a pensar o seguinte: meu Deus, como está difícil. Meu Deus, que sacrifício. Meu Deus, que luta. Meu Deus, que deserto. A gente usa várias palavras para dizer que o nosso sofrimento é muito grande e pede para que Deus nos livre desse sofrimento. Sabe o que ele fez durante todo o sofrimento dele por nós? Como ele não falou, ele não reclamou, ele não disse, eu não quero estar aqui. Ele não disse, meu Deus, que luta. Ele não disse, meu Deus, que deserto. Ele não disse, Pai, que dessa cruz. E mesmo quando a ira de Deus se aproximava da sua completude sobre ele, e ele disse, Senhor, se possível, faça-me felicidade. Ele diz ainda, contudo, seja feita a tua vontade. Então eu posso dizer que ele hesitou em fazer isso. Eu hesitaria em fazer muita coisa na minha vida. Talvez eu ainda passe por determinadas situações que eu vou dizer, Deus, se possível, faça essa. Não estou preparado, não quero fazer. A gente tem essa relação com Deus de dizer, Senhor, não dá. Eu sei que é a sua vontade, mas a minha eu estou te expressando, não é essa. E eu sei que eu não vou fazer com total liberdade. A gente faz mesmo. Mas o Filho de Deus não existe. O Filho de Deus, ele não achou ruim, mas ele cumpriu a sua missão. É porque ele cumpriu a sua missão que a gente está aqui. Se Deus fez tudo isso por nós, se seu Filho se entregou na cruz para nos justificar, onde é que fica o orgulho? Onde é que fica a jactância? Foi de todo excluída. Não temos por que nos orgulhar. E ele ainda diz assim, da lei? Das obras? Não. Apenas a fé. Uma vez estávamos no encontro da consciência cristã, uma pessoa de outra religião dizia o seguinte, eu cumpro os 10 mandamentos. O que ele estava querendo dizer com tudo aquilo?
e citar cada um dos 10 mandamentos e dizer o que cada um desses. Ele estava se passando pelo jovem rico. Eu sou bom, eu consigo me justificar porque eu obedeço tudo isso. Ah, mas o seu coração está onde? Está em Cristo? A sua fé está depositada em Cristo? Você crê que Ele salvou você? Você crê que precisava de conserto e Ele te consertou? Você crê que você não era nada, mas nele você tem tudo? Não adiantava dizer, eu cumpro os 10 mandamentos. Porque a partir do momento que eu digo que eu cumpro os 10 mandamentos, eu já feri um. Estou pecando, eu estou mentindo. E a partir do momento que eu falho em um, diz o livro de Tiago, eu falho em aquele que diz que é bom, esquece que bom só o mestre. Aquele que diz que se justifica, olha pela ótica humana de dizer, eu posso me desculpar. Mas vê que desculpa e perdão tem pesos diferentes. Quando eu faço alguma coisa com alguém, eu digo assim, desculpa, parece que é uma coisa só para se livrar. Mas quando a gente realmente quer que a pessoa volte a ter comunhão conosco, a gente se humilha e pede perdão. Glória a Deus. E o que Jesus Cristo fez na cruz foi dar perdão. Ele não deu desculpas, Ele perdoou os pecados. Glória a Deus. Nós não fizemos nada de decisivo para sermos salvos, mas queremos ensinar a Deus presente de Deus. A lei a gente já sabe para que serve. Sexta-feira eu disse, mostra quem eu sou, quem você é. Pessoas salvas, lavadas, remidas pelo sangue do Cordeiro de Deus, mas que ainda pecam, que ainda dão seus deslizes, porque ainda não estamos no corpo glorificado. Verdade. As obras a gente também sabe o que elas expressam. Expressam uma vida justificada e transformada por Cristo, que agora não pode ser evidenciada por pecados e por deliberadas ações contra a vontade de Deus, mas são evidenciadas, são marcadas por comportamentos santos, porque o Deus que nos salvou é santo. Efésios 2,9 diz que não podemos nos gloriar nas obras, nem mesmo na nossa fé. Às vezes a gente escuta algumas pessoas dizendo, eu vou pedir oração a pessoa A ou pessoa B porque ela tem mais fé do que eu, porque a oração dela tem muita fé, tem muito poder. Meu irmão, Deus colocou fé nos nossos corações desde a medida. Na hora que Ele se entregou na cruz do Calvário, justificou os seus e os meus pecados, todos tivemos a imputação da nossa vida. Do jeito que você ora, do jeito que eu oro, dá no mesmo. O que nós precisamos fazer a mais é nos santificar. Isso é um processo de santificação. Dia após dia, buscando a parte do Senhor e sua palavra. Agora, a justificação foi um ato declarativo de Deus. A partir do momento que Ele fez, está consumado. Ali, as duas ali cessou as coisas do pecado. Ali cessou a sua condenação. Ali cessou o inferno para você. A partir daquele momento você começou a caminhar com a estrada de Deus. Concluímos que o homem é salvo pela fé, que uma vez foi imputado em seu coração por Deus, para que o crescimento do Filho do Pai pudesse compreender a obra redentora de Deus em sua vida. As pessoas não entendem o que aconteceu naquele dia, na cruz do Calvário. As pessoas acham que são mitos. E eu já li alguns livros, tanto na época da universidade quanto agora, na época do seminário, que diziam isso: o mito da cruz, o mito da justificação, o mito da nova criação, e até mesmo falam do mito do céu. Coitado, não sabe o que estão perdendo. Mas a gente sabe. A gente sabe o que tem nas mãos. A gente sabe que vai caminhar pelas ruas de Deus. A gente sabe o que nos espera após essa morte, após essa passagem. A gente sabe que vai morrer para a vida terrena, mas vai viver para a eternidade. A gente sabe que vai morrer para essas aflições do mundo, que a própria Bíblia mostra que a gente teria, mas vai viver
a uma vida eterna de glória com Cristo, louvando e o adorando eternamente. Alguém pode perguntar, mas isso parece algo tão monótono? Quer dizer que você vai ficar eternamente dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos? Não vai mudar o disco? Para que mudar se é isso que Ele é? Ele é santo, 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 e Ele é sim o Senhor dos Exércitos. Não tem para que dizer outra coisa. É isso que Ele gosta de ouvir, é isso que Ele é. Isso tudo foi privilégio de povo. Versículo 29 aponta. É porventura Deus somente os judeus? Não. Isso me dói porque às vezes a gente está retrocedendo no tempo e está querendo judaizar tudo de novo. Mas espera aí, nós somos cristãos. Para nós Cristo é o Messias. Então você é judeu. O judeu ele espera o Messias. Então ele espera também o sacrifício. Então ele espera também uma justificação. Então ele espera ainda o céu. Eu não espero mais nada disso, porque já foi cumprido na cruz do Calvário. O povo judeu teve a chance de olhar para Cristo e dizer: esse é o Filho do Homem, esse é o Filho de Deus. Vamos ver nele como Messias. Temos agora a vida nele. Ele fez por nós o que a nossa lei não pode fazer. Porque Abraão foi justificado pela fé. José foi justificado pela fé. Isaac e Jacó pela fé. Nenhum por obras. A lei nunca salvou ninguém, a lei só condena. Eu nunca vi alguém ser condenado a 25 anos de prisão pela lei brasileira e alguém dizer assim: a lei me salvou. Não salvou, condenou você. Mas quem é que salva? De vez em quando um advogado vai lá, pede um habeas corpus e você sai da prisão. Quem é nosso advogado? Jesus Cristo. Ele não precisou pedir habeas corpus. Aleluia! Ele deu o seu sangue para que a gente saísse da prisão do pecado. É bem diferente disso. Não é só de um povo, mas é de todos os povos. Todas as línguas, raças, povos, tribos, nações. De todos os cantos do mundo vai existir sempre um representante daqueles que foram salvos por Deus. Até porque se fosse apenas dos judeus, aí de nós. Talvez nesse auditório não tenhamos nenhum descendente de judeus. Mas que bom que Deus foi tão gracioso que nos alcançou lá na Bahia. É verdade. Que nos alcançou aqui em Campina Grande. Aleluia. Que alcançou minha família lá no Ceará. Lá no Rio Grande do Norte. Que alcançou a sua família nos mais longínquos e inabitáveis cantos da terra. Verdade. Você imagina o ponto mais deserto da terra. Se tem uma pessoa lá que crê no nome de Deus, tem salva ali. E isso é graça de Deus. Os versículos 30 e 31 mostram o seguinte: se Deus é um só, é Deus dos judeus, é Deus dos gentios, falando no contexto de hoje, é Deus dos cristãos, e é Deus também dos não cristãos. Isso é que é interessante. Tem pessoas que não vão nunca confessar o nome do Senhor como Senhor Salvador. Tem pessoas que nunca vão se dobrar aos pés de Cristo. Nem por isso Deus deixa de ser o Deus deles. Sabe por quê? Porque eles estão no local que Deus criou e sustenta com a sua mão. Aleluia. Estão sob o controle de Deus. Não tem como escapar do mundo. Deus é um só. Não existe outro Deus. Um Deus dos judeus, um Deus nosso. Deus é o mesmo que se entregou por nós. E é o mesmo que está aqui hoje. Para que nós relembremos o seu sacrifício. Tomamos o irmão, levamos o cálice pensando. Tudo isso foi se sacrificando pela minha vida. Por isso eu não vou dizer que eu tenho um valor extremo. Eu tenho um valor para ele, sim. Mas o valor extremo Aleluia. ele me olha com carinho e com amor. Com mais carinho e mais amor eu devo olhar para ele. E o instrumento único da salvação que ele concede ao homem é a fé no seu Filho. Como eu falei, pessoas
em fé. Às vezes fé na fé. Já viu o que é fé na fé? Coloca uma pulseirinha do Senhor do Bonfim e tem fé naquilo. É fé na fé. Colocam uma faixa 100% Jesus e vão marchando 6, 7 quilômetros nas ruas do Rio de Janeiro, por exemplo, mas não sabem o que é justificação pela fé. Verdade. Pessoas colocam uma cruz no peito e dizem: eu estou aqui carregando Jesus. Mas não pensam que Ele carregou todos os seus pecados nos ombros. Aleluia. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. É verdade. Isso quer dizer que nos nossos corações foi gerado por um ato redentor e justificador de Deus, fé necessária à nossa salvação, uma fé salvífica, não uma fé na fé, mas uma fé no Filho, uma fé que essa salvação foi por nós. Aleluia. A lei que antes só condenava e não salvava ninguém, agora foi cumprida e deixada de lado. Deixada de lado para que a gente apenas olhe e veja: eu não posso fazer isso porque Deus disse que eu não posso fazer isso. Mas eu sei que em obedecer a essa lei, eu não estou sendo melhor para Deus do que era antes. Eu apenas posso dizer, justificado na cruz, aí sim, diante de Deus, eu sou um filho amado. Aleluia. Meus irmãos, como nós transgredimos a lei anteriormente, nós precisávamos do perdão dos nossos pecados. Sabe o que acontece? Cristo deu. Como nós não conseguimos justificar as nossas ofensas, os nossos pecados, as nossas transgressões, a gente precisava ter alguém que justificasse por nós. Cristo justificou. Como a gente não tinha condição de crer com todo o entendimento, que a nossa mente é limitada e nós não tínhamos o Espírito Santo habitando em nós, a gente precisava de fé. A fé que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Aleluia. Só quem podia dar essa fé e quem concedeu essa fé para nós foi Deus. Veja que tudo era desfavorável. Em Cristo, tudo se torna favorável. Estávamos caminhando para a perdição, todos, sem exceção. Quando a gente começa a trilhar o caminho de Cristo, a salvação vem até nós. Sem o sangue de Cristo, sujos, impuros, indignos, com o sangue de Cristo, lavados, puros e limpos. Que nós possamos relembrar hoje esta obra, esse sacrifício que trouxe tantas implicações para as nossas vidas, sendo a principal implicação a fé, que brota no nosso coração, instrumentaliza a nossa salvação e nos faz ser filhos de Deus. Porque diz a palavra: a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Hoje somos filhos, filhos amados. Façamos em memória dele, no momento da Santa Ceia, a ingestão do pão e do vinho, conscientes de que ele entregou o seu corpo físico, e vendeu o seu sangue por amor a nós, porque é um plano diferente para as nossas existências. A gente pensou muita coisa para a nossa vida. A gente pensou muita coisa para o dia de hoje. E muita coisa não funcionou como ia ser. É verdade. Eu pensava que seria alguma coisa na medicina. Deus me colocou na sala de aula. Mas sabe que a sala de aula para mim foi só um caminho? Porque, sendo como eu era, antes de perceber toda a obra de Cristo em mim, eu era apenas um jovem, travado, que não tinha coragem de fazer um seminário na escola para dizerem A. Deus me coloca numa sala de aula com 54 crianças. Eu digo, por quê todo esse sofrimento? Para a gente é sofrimento, né? Para ele não era nada. Isso é luz. O que a gente passa é só pinguinho no oceano para o que passou. Mas era necessário que eu tirasse aquela minha timidez e toda a trava que tinha em mim
e eu falasse com 54 alunos para ter coragem para depois falar para quantas pessoas ele me mandasse falar. Aleluia. Aí eu entendi que minha função era estar atrás de um birô de consultório médico receitando remédios para a pessoa. Eu entendi que a minha função era estar ou atrás do público, ou nas ruas de Campina Grande, ou no meu trabalho, ou no meu estudo, ou em qualquer lugar que ele me colocar, receitando o remédio para a vida das pessoas. Aleluia. Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Esse é o remédio para a nossa vida. Não existe remédio químico que faça a lavagem do sangue de Cristo. Não existe transformação maior do que aquilo que fez. Não existe milagre maior do que isso. Transformar vidas perdidas em pessoas com um valor infinito que habitarão nos céus eternamente. Deus possa nos conservar com essa consciência. E todas as vezes que nós estivermos em sua casa, não somente no dia de Santa Ceia, mas todos os dias, a gente lembra, estou aqui por conta dele, estou aqui para ele. Aleluia. O seu sacrifício foi por mim, então estar aqui não é nenhum sacrifício. É verdade. Estar aqui é um prazer. Estar aqui é uma forma de me alimentar Glória a Deus. daquilo que alimento físico nenhum pode dar. Fortaleza para os meus ossos, para o meu espírito, para o meu coração. É a palavra de Deus. Nessa palavra nós encontramos salvação. E a salvação veio através do sangue de Cristo derramado. Aleluia. Essa é a Páscoa. Aleluia. Amém. Essa é a novidade. Essa é a passagem. Com certeza você já ouviu isso. Páscoa é passagem. É a passagem das trevas para a luz, Aleluia. da condenação da salvação. Isso esteja nas nossas mentes, possamos agradecer ao Senhor todos os dias. Não seja uma reza, mas que seja uma gratidão brotada no coração. Senhor, muito obrigado pela tua salvação. Aleluia. Isso é algo sem preço